Um excelente e um super revigorante dia para quem nos acompanha nesta manhã. Que alegria dar o play em mais um encontro regado a muito conhecimento, reflexões práticas e, claro, aquela xícara de café quentinha para despertar as ideias, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda e detalhada no nosso aprendizado de idiomas. E eu sou o professor Paulo. Nossa, é um privilégio enorme dividir esse espaço com quem está do outro lado escutando o nosso programa hoje. A gente preparou uma pauta riquíssima, sabe? Foi pensada com um carinho imenso para fazer a diferença na jornada de aprendizagem da nossa audiência. Com certeza. E só para situar quem sempre acompanha as nossas análises, hoje é sábado, 28 de fevereiro de 2026, e o nosso foco principal nesta imersão é dissecar as maravilhosas anotações de aula do English Conversations Course. Isso mesmo, a gente está navegando pelo nível B1 do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, e o grande destaque do dia de hoje é o grupo T243, que é composto por duas estudantes extremamente dedicadas, a Noiane e a Ana Paula. As duas são fantásticas e o que traz um brilho todo especial para esta análise é justamente o contexto no qual esse aprendizado acontece, né? Porque este programa nasce dentro da Academia BSB Cursos Inteligentes. Exato. Para quem talvez esteja sintonizando agora, trata-se de uma escola de inglês online com uma metodologia super inovadora e um propósito muito, muito claro: ensinar mulheres adultas à distância. É um modelo todo estruturado, com material totalmente original, que fica ali disponível na plataforma e foi desenhado sob medida para abraçar a rotina real da mulher contemporânea. Sabe aquela mulher brasileira que equilibra pratos entre o trabalho, os estudos, a gestão da casa, o cuidado com a família? Aquela rotina que não para um segundo. É uma missão fantástica e o panorama do que a gente vai desbravar hoje está fascinante. Nós vamos explorar como descrever traços de personalidade em inglês de uma forma que fuja do básico, né? Mergulhando naquelas nuances do que nos torna únicos. E depois, a nossa conversa ganha contornos mais passionais, digamos assim, ao investigarmos as expressões idiomáticas que narram desde aquele romance perfeito até os conflitos que são inevitáveis na vida real. E faremos também uma parada estratégica na gramática, mas com um olhar totalmente prático, desmistificando o uso das preposições e daquelas estruturas que falam sobre o nosso passado. E claro, vamos mergulhar na produção escrita das nossas alunas maravilhosas, analisando como elas traduziram a rotina da mulher casada para o inglês. Mas para fazer uma transição suave aqui, a melhor forma de começar a expandir o conhecimento é justamente pela fundação de qualquer idioma, o vocabulário. Sem dúvida. Mas não estamos falando de, listas de palavras decoradas sem contexto nenhum, sabe? O material da aula atual mergulhou fundo na psicologia da personalidade. O domínio dessas palavras é o que permite que uma pessoa deixe de apenas sobreviver em outro idioma e passe a expressar quem ela realmente é. Nossa, isso me deixa muito curiosa, porque quando falamos de características, é fácil cair no preto e no branco, né? Como que o material estruturou esses traços de personalidade para essas alunas do nível B1? Olha, foi de uma maneira muito inteligente. Eles dividiram entre traços positivos, neutros, e aqueles que podem ser mais desafiadores, os negativos. Nos positivos nós temos, por exemplo, talkative, que descreve aquela pessoa comunicativa, que tem facilidade em articular ideias. A pessoa talkative é essencial em qualquer equipe. Com certeza. Tem também supportive, que é uma palavra belíssima para definir alguém que é acolhedor, prestativo, um verdadeiro pilar de apoio. E no contexto de dedicação, o material destaca hardworking, a pessoa esforçada e trabalhadora. Uma frase linda em inglês para isso seria: "A hardworking woman always achieves her goals." Uma mulher trabalhadora sempre alcança seus objetivos. Perfeito. E por fim, nos positivos, temos detail-oriented, que é o indivíduo extremamente atento aos detalhes. É super interessante observar como esse traço, o detail-oriented,
Em especial, às vezes é uma faca de dois gumes, né? E é aqui que entram os traços mais neutros e negativos que o material trouxe. Exatamente, porque ser atento aos detalhes é ótimo, mas se chocar com alguém que é, por exemplo, impulsive, que age por impulso, sem pensar nas minúcias, aí temos um conflito clássico. O material também cita a palavra stubborn, que nós traduzimos como teimosa, e bossy, que é aquela pessoa mandona. Eu fico pensando que stubborn, por exemplo, quase sempre carrega um peso negativo em português, né? Ninguém quer ser chamado de teimoso. Mas como a gente consegue usar essa teimosia a nosso favor em uma frase em inglês? A grande sacada é canalizar a palavra para resiliência. Em uma reunião, alguém poderia dizer assim: "Sometimes being a little stubborn helps to defend an idea." Ou seja, às vezes ser um pouco teimosa ajuda a defender uma ideia. Quando uma mulher se mantém firme em seus propósitos, essa teimosia vira pura determinação. Adorei essa ressignificação. E pensando no perfil do nosso público, das nossas alunas, que gerenciam tantas demandas, a gente preparou 2 palavras extras que pertencem a essa mesma família da personalidade e que definem muito bem o espírito delas, que são empathetic e proactive. Excelentes escolhas. Empathetic soa muito próximo do português. É a pessoa empática, que se coloca no lugar do outro. E proactive, a pessoa proativa. E como é que essas 2 características brilham no dia a dia do estudo, na sua visão? Nossa, brilham demais. Uma postura empática permite que a aluna não se julgue tão duramente quando comete um errinho de pronúncia, sabe? Ela tem empatia pelo próprio processo. Já a postura proactive é o que faz com que ela abra a plataforma da Academia BSB e estude mesmo depois de um dia exaustivo. É a verdadeira personificação de ser hardworking. Mas olha, falando em estudo e rotina agitada, a gente vai fazer uma pausa super rápida. Fiquem sintonizados porque voltamos em um piscar de olhos com muito mais conteúdo prático. É isso mesmo, não saiam daí. Você é uma mulher adulta com uma rotina cheia de desafios, equilibrando trabalho, casa e família. A Academia BSB Cursos Inteligentes foi feita para você. Com a nossa plataforma online, você estuda inglês no seu próprio ritmo, do conforto da sua casa, usando um material totalmente original e focado na sua realidade. Liberdade, autonomia e um método que entende o seu tempo. Academia BSB, destrave a sua fluência e conquiste o mundo. Estamos de volta com as baterias recarregadas. E voltando a falar de personalidade, eu lembrei de uma anedota clássica, muito engraçada, sobre aquela característica que a gente estava discutindo, o detail-oriented, a pessoa atenta aos detalhes. Ah, eu acho que já sei qual é. Aquela da padaria? Essa mesma. É a história da esposa, que é super detail-oriented. Ela vira para o marido, que claramente não é tão atento assim, e pede, olha, vai à padaria e compra um pão. E se tiver ovos, traz 12. Clássico. E o que ele faz? Ele volta para casa com 12 pães. Aí a esposa, totalmente confusa, pergunta por que ele trouxe 12 pães. E ele responde, bom, porque tinha ovos na padaria. É o pensamento lógico literal falhando miseravelmente no cotidiano. É genial e ilustra perfeitamente como interpretar mal as instruções causa problemas. Mas, fazendo uma breve recapitulação bem dinâmica do que aprendemos nessa primeira parte, nós vimos o poder do vocabulário focado em personalidade. Exato. Nós exploramos traços como talkative, supportive, hardworking e o nosso famoso detail-oriented, mostrando como eles definem a força das nossas estudantes. E vimos que até características vistas como negativas, como stubborn ou impulsive, ganham novos significados no inglês, dependendo do contexto. Tudo isso focado no perfil inspirador das nossas alunas. Mas agora é o momento de chamar a atenção para aquelas frases do dia a dia, sabe? Aquelas expressões prontas da seção de Language Usage do material, que são como atalhos mentais na hora de se comunicar. Sim, atalhos maravilhosos. O material dissecou 3 termos fundamentais. O primeiro é not even me, que usamos para dizer nem mesmo eu. Depois temos both of us are responsible, que significa nós dois somos responsáveis. E para fechar, to work as a lawyer, que é trabalhar como advogada. Que mostra direitinho como estruturar a profissão em inglês. Mas vamos tentar visualizar isso na prática do trabalho ou da casa? Vamos fazer uma breve simulação aqui, um pequeno teatro entre a gente.
Imagina uma situação real de divisão de tarefas onde um problema acontece. Tá, vamos lá. Digamos que a gente está gerenciando a escola e, de repente, eu percebo que esqueci completamente de pagar a conta de luz. E eu falo de um jeito meio preocupado, nossa, eu não acredito que esqueci de pagar a conta do servidor hoje. Not even me remember that. Nem mesmo eu lembrei disso. E aí, para não deixar a crise se instalar e agir como um parceiro de equipe focado em solução, eu responderia: fica tranquila, both of us are responsible for the bills. Nós dois somos responsáveis pelas contas. Vamos resolver isso agora mesmo. Adorei! É um diálogo super comum de resolução de problemas e o inglês entra ali de uma forma natural, sem aquela coisa robótica de livro didático. Totalmente natural. E já que entramos nesse terreno das relações e parcerias, a gente vai anunciar a parte mais passional da aula. É o momento de explorar as expressões idiomáticas românticas e emocionais. Ah, o inglês tem umas expressões maravilhosas para o amor, né? A gente tem the love of my life, que é bem direto, o amor da minha vida, mas tem uma que as alunas adoram e que requer um pouco mais de imaginação, que é head over heels. Head over heels. Perdidamente apaixonada. Mas se a gente for traduzir literalmente, seria cabeça sobre os calcanhares. O que, convenhamos, é a posição normal de qualquer pessoa em pé. Exatamente. Mas a graça é que a expressão original lá no passado era heels over head, como se a pessoa estivesse dando cambalhotas de pernas para o ar de tanta paixão. Com o tempo, as palavras se inverteram, mas o sentido de estar perdidamente apaixonado continuou. É uma imagem muito vívida. E quando esse sentimento todo resulta naquela combinação que parece abençoada pelo destino, a gente usa a expressão a match made in heaven, feitos um para o outro. Literalmente, uma combinação feita no paraíso. Lindo, mas a vida real também tem seus momentos de atrito. Então, como a gente expressa o oposto de tudo isso? Quando a decepção bate, o inglês usa to break someone's heart, que é o clássico partir o coração de alguém. E também temos o termo para quando a convivência já não flui tão bem, que é not getting along, ou seja, não se dar bem. Vamos fazer mais uma simulação aqui, mas agora um cenário de atrito fictício. Imagina que um casal esqueceu completamente o aniversário de casamento de 10 anos. Como eu poderia jogar todas essas expressões num tom bem dramático? Vai em frente, incorpora a atriz de novela. Vamos lá. I thought we were a match made in heaven, but you just broke my heart. Now I see we don't get along when it comes to important dates. Uau! Eu achei que fôssemos feitos um para o outro, mas você acabou de partir meu coração. Agora vejo que não nos damos bem quando se trata de datas importantes. A entonação dramática foi perfeita. Obrigada! A emoção ajuda muito o cérebro a fixar esse vocabulário passional. Mas para que essas frases brilhem, elas precisam de uma base sólida. E isso nos leva à nossa próxima sessão, onde a gente vai desmistificar a gramática. Tem muita gente que foge da gramática, mas ela é a base da comunicação confiante, né? E as notas de aula fizeram uma revisão essencial, começando pela ideia de existência. Isso. A diferença de dizer que algo existe no presente versus no passado. Em inglês, a gente usa there is para o singular e there are para o plural no presente. Mas quando a gente vai contar uma história do passado? A gente muda para there was no singular e there were no plural. Super simples, mas faz toda a diferença. E o material também tocou no used to, como a gente fala daqueles hábitos antigos, aquelas coisas que fazíamos muito, mas que não existem mais. O used to é uma das minhas estruturas favoritas. Dá aquele ar de nostalgia de uma rotina que ficou para trás. E para fechar a revisão gramatical, as temidas preposições in, on e at. As vilãs de muito estudante brasileiro. Mas existem regras bem práticas. A gente usa o in para áreas maiores, como países e cidades. O on para superfícies e dias da semana, ou datas específicas. E o at para locais bem específicos ou horários precisos. E o legal é ver a importância prática de tudo isso. Por exemplo, como usar no ambiente de trabalho. Uma frase afirmativa com a estrutura de existência seria There are many meetings today. Há muitas reuniões hoje. Perfeito. Na vida privada, aplicando o use to em uma pergunta poderia ser algo como Did you used to go out every weekend? Você costumava sair todo fim de semana? É uma ótima forma de puxar assunto. E num contexto mais acadêmico ou formal, usando a negativa no passado.
There wasn't much research on this topic in the past. Não havia muita pesquisa sobre este tópico no passado. São estruturas que empoderam quem fala. Falando em empoderamento, a gente chega agora num dos momentos mais bonitos da análise, que é a sessão de escrita. É aqui que a gente celebra de verdade a expressão escrita das alunas. Sem dúvida. O objetivo desse exercício de writing foi muito interessante. Elas precisaram descrever a rotina como uma mulher casada e as reações a situações bem comuns do cotidiano. O texto da Ana Paula, por exemplo, foi fantástico. Ela descreveu a dinâmica com o marido dela, o Everton, a disciplina incrível de irem juntos à academia pontualmente às 7 da manhã, e depois enfrentando a realidade do ônibus lotado. E, claro, o equilíbrio das personalidades deles. Foi um retrato super sincero da vida de uma mulher que trabalha e estuda. E aí a gente pensou em uma proposta de resposta diferente, conectando com o vocabulário de personalidade que aprendemos hoje. Excelente ideia. Como a gente reescreveria isso usando as palavras novas? Por exemplo, a gente poderia descrever a Noyane, no texto dela, como uma profissional independente que organiza as tarefas de casa de forma super detail-oriented, para dar conta de tudo. E a Ana Paula, no texto sobre a rotina dela com o Everton, poderia se descrever como uma parceira muito supportive, o que combina perfeitamente com os comentários de aprimoramento que o professor deixou nas notas, o Teacher's Enhancement Insights. Ah, sim. Ele expandiu a observação de que as personalidades do casal se complementam lindamente. Our personalities complement each other. Ele refletiu muito bem sobre essa dinâmica. E é fascinante pensar que, na nossa realidade aqui no Brasil, mulheres que são mais analíticas, que planejam antes de agir, a famosa Mind Before Act, formam ótimas equipes com parceiros que têm mais facilidade nas interações sociais e no improviso. É a união das forças, né? E, encaminhando a nossa conversa para os retoques finais, é impossível não elogiar imensamente o desempenho da Noyane e da Ana Paula, tanto individualmente quanto como grupo. Elas estão com uma dedicação brilhante. E a gente pode afirmar com muito entusiasmo que elas estão trilhando o caminho exato para atingirem e consolidarem de vez o nível CFLA2. Dá muito orgulho de ver. E os números provam isso. Quando a gente olha para a sessão de pronúncia e compara com a aula passada, a evolução é nítida. Na aula passada, teve aquele desafio com a palavra talk, o som da palavra office, e a clássica confusão entre ship, que é navio, e sheep, que é ovelha. E na aula de hoje, dominaram palavras dificílimas, acertaram em cheio a pronúncia de primary, diferenciaram magistralmente old e world, e navegaram super bem pela tríade confusa de where e were. Para coroar tudo isso, a gente tem que comemorar a taxa de desvio fonética delas, o Phonetic Deviation Ratio, que está em incríveis menos 8%, mostrando uma melhora assim fantástica na clareza da fala. Sem contar o ótimo tempo de fluência de 47 minutos engajadas ativamente no idioma. 47 minutos de muito foco. E para que a nossa audiência também possa dar esse salto, o material traz links essenciais de referências bibliográficas. Sem citar os endereços diretamente, vale inferir que os artigos lá da Associação Americana de Psicologia, a APA, e do portal Very Well Mind são leituras fundamentais. Fundamentais mesmo. Eles ajudam a entender a fundo a psicologia por trás da personalidade de cada uma, o que influencia diretamente no estilo de aprendizado. É valioso demais que as alunas revisem essa leitura extraclasse para diminuir aquela carga cognitiva e aprender de um jeito mais leve. E essa leveza vai ser super necessária, porque o que vem por aí no Upcoming Linguistic Scope vai exigir atenção. A gente vai deixar aquele gancho de suspense, o nosso cliffhanger, para o próximo encontro. Ah, eu adoro a expectativa. O próximo conteúdo vai desbravar as grandes diferenças entre how much, how long e how far. Vai retomar o used to de forma mais avançada e entrar no mundo dos first conditionals. Fica a reflexão. E se você tivesse que tomar uma decisão que mudaria toda a sua vida amanhã? Como expressar essas condições imediatas e essas distâncias em inglês? Pois é, a resposta reveladora para esse mistério fica para o nosso próximo encontro na semana que vem. Vai ser imperdível.
E para fazer uma transição elegante para o encerramento da nossa imersão de hoje, a gente não poderia deixar de citar uma grande autora de língua inglesa que entendeu como poucos as nuances da personalidade humana. A maravilhosa Jane Austen. Se a gente pensar no clássico Orgulho e Preconceito, Pride and Prejudice, publicado lá em 1813, Essa obra retrata brilhantemente como aquele choque gigantesco de traços de personalidade, o orgulho de um lado e o preconceito precipitado do outro, pode ser completamente transformado quando há uma comunicação aberta e verdadeira. é uma contextualização perfeita para a aula de hoje. A comunicação resolve conflitos, aproxima os opostos e nos ajuda a expressar a nossa essência. Exatamente. E é integrando o pensamento visionário dessa autora que a gente conclui o nosso mergulho diário, sempre lembrando do grande lema da Academia BSB. It's not only about the language, it's all about communication. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. Até a próxima, um ótimo fim de semana.